Compare esta equação com a equação de vínculo. Ó. Vou transcrever aqui. X ponto seno θ menos y ponto cosseno de θ igual a zero. Vamos comparar para identificar esses coeficientes, os ais, que aparecem aqui, ó. Tá bom? Então, olhem aqui, ó. Q1 ponto é x ponto. O coeficiente dele é 1. O coeficiente do x ponto aqui é seno de θ. Então, A11 é seno de θ. Q2 ponto é y. Então, A12 é o coeficiente de y ponto na equação de vínculo. Mas a equação de vínculo tem como coeficiente de y ponto menos cosseno θ. Então, A12 é menos cosseno de θ. A13 é o coeficiente de θ ponto na equação de vínculo, que é zero. E A1t é o termo independente das velocidades na equação de vínculo, também é zero. Então, por comparação dessa forma genérica de escrever equação de vínculo com a forma específica que o vínculo apresenta no problema que nós estamos tratando, nós identificamos os coeficientes. A questão agora, então, é escrever as equações de movimento. Nós precisamos identificar esses coeficientes, porque esses coeficientes aparecem nas equações de movimento do sistema. Bom, mas para escrever as equações de movimento, nós precisamos da lagrangiana. Né? A energia potencial desse sistema é zero. Está num plano horizontal. Tá bom? Então, a lagrangiana é formada só pela energia cinética. Não há termos de energia potencial. Então, a lagrangiana é igual a T. Agora, a energia cinética de um sistema de partículas é igual à energia cinética associada ao movimento do centro de massa mais a energia cinética de movimento das partículas em torno do centro de massa. Então, a parte da energia cinética associada ao movimento do centro de massa é isto aqui. E como isso aqui é uma haste rígida, o movimento que as partículas da haste executam em torno do centro de massa é um movimento de rotação. Então a energia cinética é metade do momento de inércia dessa haste em relação a um eixo perpendicular à haste que passa pelo centro, vezes o quadrado da velocidade angular, que é o θ ponto ao quadrado. Então a parte de rotação é isso aqui. Não vai ser necessário usar o valor explícito do I. Tá bom? Então eu vou deixar I é o momento de inércia da haste em relação a um eixo perpendicular a ela e que passa pelo seu centro de massa. Isso aqui é a decomposição da energia cinética em energia cinética do centro de massa mais energia cinética de movimento das partículas em torno do centro de massa. Então essa é a lagrangiana e agora é rodar a manivela e escrever as equações, tá? É um procedimento agora automático, né? Então, olha só, de novo para nós não corrermos o risco de errar, vamos escrever cada uma dessas equações ainda com a notação Q1, Q2, Q3. Depois a gente volta para o x, y, θ, tá bom? Então, nós devemos ter para k igual a 1, essa equação aqui, ó, se escreve ddt. Essa soma aqui é apenas um termo, né? O L só toma o valor 1. Então, lambda 1 A1, 1, que é o valor do K. Tá bom? Agora a mesma coisa, K igual a 2.
ddt, derivada de L em relação a Q ponto 2, d-ROM de L, d-ROM de Q2, igual a lambda 1, A1, 2. Então, muda o índice aqui. E idem para cá igual a 3. Tá bom? Então, seguindo estritamente aqui o que essa equação nos diz. Agora vamos simplificar isso, né? A lagrangiana não depende de nenhuma das coordenadas, ela só depende das velocidades. Então, todas essas derivadas aqui são zero. Q1 é x. Derivada de L em relação a x ponto é mx ponto. ddt mx 2 pontos. Então, a primeira equação se escreve mx 2 pontos igual. Quem é A1, 1? Seno de θ. Então, lambda 1 seno de θ. Agora vamos para essa aqui. Q2 é y. Da mesma coisa aqui, my 2 pontos igual a lambda 1 vezes A1, 2. A1, 2 é menos cosseno θ. Então, menos lambda 1. Vamos chamar essa equação de 1, essa de 2. Esta aqui, isto aqui é 0. A1, 3 é 0. Então, essa equação é I θ 2 pontos igual a 0. Essa equação se integra trivialmente. Então, isso dá θ igual a θ 0 mais ômega t, ômega constante. Ou seja, esta equação aqui, que é o resultado da integração da equação de movimento para θ, diz que o patinete executa um movimento de rotação uniforme em torno do centro de massa. Tá bom? Esse patinete numa superfície horizontal, então é tal que o patinete, a haste, né, que forma um patinete, gira com velocidade angular constante em torno de um eixo que passa pelo centro de massa. Agora vamos ver o que acontece com x e y. E aí isso vai servir para ilustrar o procedimento genérico que se adota em problemas desse gênero. Isso aqui é necessário porque, lembrem-se, né? Além das equações de movimento, nós temos que usar a equação de vínculo para poder resolver completamente o movimento desse sistema. Como nós estamos interessados em determinar o movimento do centro de massa, já vimos como é que o ângulo θ varia com o tempo, como é que o patinete gira em torno de um eixo que passa pelo centro de massa. Queremos saber agora que tipo de movimento o centro de massa desse patinete executa. Então, se nós não estamos interessados nesse momento em determinar forças de vínculo, devemos tentar dar um jeito de eliminar o multiplicador de Lagrange dessas equações.